CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, uma página, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do Evangelho. Abre mais para frente, Raquel. Uma passagem de Jesus. A realeza de Jesus, pode ser? Pode ser. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa? Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Tá bom. Faz a prece. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos, trabalhadores do CEAP, que estão conosco nesse momento, em mais um estudo em torno do livro do Evangelho, das noites das quintas-feiras. Agradecemos a vocês, agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, por nos instruírem, por estarem conosco durante os estudos. Pedimos a eles, pedimos ao Altivo, pedimos a Eurípides, o patrono do nosso estudo, e acima de tudo a Deus, para darmos por início a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. E em nome do amor, damos início ao nosso estudo. Que assim seja. Então vamos lá. Teve vinheta? Teve. Ah, minha cabeça, nem ouvi. Então, saduceus. Quem eram os saduceus? Seita judia que se formou por volta de 248 a.C., assim nomeada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada após a morte. Somente o serviam em vista de recompensas temporais, que, segundo a crença que tinham, era ao que se limitava sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Está vendo? Que grupo igualzinho hoje. Então, não, eram os materialistas. A satisfação dos sentidos. Acreditava em Deus, mas que não tinha nada. Depois que morreu, acaba tudo. Então vamos aproveitar a vida enquanto pode. Era um grupo de materialistas. Todo o povo hebreu, né, eram todos hebreus, mas tinham os materialistas, tinham os doutores da lei, tinham os escribas, os essênios. Agora, quem são os essênios? São os iniciados do povo judeu. Olha onde que Jesus foi encarnar. É muito além dos romanos, né? Porque eles eram dominados pelos romanos. E quem
quem comandava a cidade era romano. Pilatos, Pôncio Pilatos, o outro, vai avisar aquela raposa, como é que é o nome dele? Continua aí, daqui a pouco vem. Só o cansaço. Quanto às escrituras, os saduceus... Herodes. Pilatos numa cidade, Herodes na outra, Filipe, todos eles romanos. E o povo judeu sob o jugo romano. Uma cidade violentíssima, muita violência, essas discordâncias todas, e o próprio povo, os judeus, não se entendiam, né? Vários grupos, várias facções, vamos dizer assim, ó. Os essênios eram poucos. O saduceu, o doutor da lei, que é o fariseu, cada um puxando para o seu lado. E Jesus vai naquele meio. Os samaritanos, ninguém se entendia. Que confusão, né? Vamos lá. Quanto às escrituras, os saduceus se prendiam ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas daquela época. Deísta, aquele que crê em Deus, mas não aceita religião nem culto. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e se tornou um partido político constantemente oposto aos fariseus. Muito bem. A gente olhando de fora, assim como se viesse do alto, a gente vê uma família de espíritos, né? Todos irmãos. Toda a humanidade é filha de Deus, portanto todos irmãos. Mas aquele grupo onde Jesus vem, era um grupo que já veio de Capela para cá, todo mundo é irmão. E olha quanta separação, quanta confusão. E o Messias vem no seio desse povo. Que privilégio. E eles não aceitam, por causa do orgulho. Não aceitam. Vamos. Essênios ou Esseus. Seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., nos tempos dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam em prédios semelhantes a mosteiros, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se por hábitos tranquilos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, partilhavam seus bens em comum e se dedicavam à agricultura. Opostos aos sensuais saduceus, que negavam a imortalidade, e aos fariseus, rígidos por suas práticas exteriores, entre os quais a virtude era só aparente, eles não tomavam parte alguma nas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida os aproximava dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram com que algumas pessoas pensassem que Jesus fez parte dessa seita, antes de iniciar a sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que se filiou a ela, e tudo o que se escreveu a esse respeito é hipotético. Tudo bem? Terapeutas. Do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuein. Servir, curar, significa servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus, contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham grande relação com os essênios, dos quais professavam
os princípios e igualmente adotavam a prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal. Voltados para o celibato, a contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensam que eles eram cristãos. Quer fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Bem claro? Então vamos lá. Vocês vão ouvir muito falar, os pais da igreja. Por que chama pai da igreja? Como Santo Agostinho, Fénelon. São doutores da igreja, padres de grande cultura, cujos escritos fizeram regra em matéria de fé. Tá? Por isso que chama pais da igreja. Isso foi muito importante, foram pilares da igreja católica. Daí a origem da palavra terapeuta. A gente não tem? Vai num fisioterapeuta. Olha, vem do grego terapetai, derivado do verbo terapeutin, servir, curar. Né? Vamos lá, próximo. Sócrates, Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vamos ver, são grandes filósofos, né? Vamos lá. Supondo-se que Jesus conheceu a seita dos essênios, seria errado concluir-se que foi dela que ele tirou a sua doutrina, e que se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias nunca aparecem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e com eles formar uma base. Desta maneira, não chegando bruscamente, ela encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, ilustre filósofo grego, nasceu em Ática em 470 a.C. e morreu em Atenas em 399 a.C. Morreu novo. Dedicou-se ao estudo moral do homem. Acusado de impiedade, foi preso e condenado ao envenenar-se com cicuta. Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Nasceu em Atenas em 428 a 427 e morreu em 348 ou 347 a.C. Escreveu os diálogos, através dos quais os dados a respeito da personalidade e da filosofia de Sócrates chegaram até nós. Então vamos lá. Platão era filósofo também e discípulo de Sócrates. Então Sócrates tem muitas frases famosas dele, né? Resumidamente, só sei que nada sei, mas ele não disse há todo um contexto dessa frase. É quando ele vai procurar, que disseram que ele era o homem mais inteligente do mundo, e ele não aceitou. E ele vai procurar o homem mais inteligente do mundo. Ele vai nos políticos, ele vai nos médicos, enfim. E depois ele chega à conclusão que ele é realmente o mais inteligente, porque ele não sabe nada. E os outros achavam que sabiam tudo. E na verdade não sabiam nada. Só sei que nada sei. E tantas outras frases famosas. A cicuta era um veneno.
ele foi condenado por perverter a juventude. Ó, se fosse hoje, hein? Por perverter a juventude. Então ele foi tomado, foi lá, levado, foi preso e tomou o veneno. A cicuta é um veneno. Diz que aí a esposa dele, mas você vai morrer. Ele, não, mas eu não vou morrer. O meu corpo vai morrer. Eu não morro. Mas você é inocente. Você queria que eu fosse culpado? E umas coisas assim, tem umas frases, posso até botar aqui frases famosas de Sócrates. Então, ele é tido como o precursor do cristianismo, porque frases de Sócrates. Vamos colocar aqui. Estas são as informações recebidas de... Já ouvi, já. Só sei que nada sei, né? Uma das mais famosas. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os universos e os deuses. Tudo bom? Já é hora de irmos. E por aí vai. Então ele falava da vida futura, falava da imortalidade da alma. Por isso que é tido como um dos precursores do Cristo. E Platão, como seu discípulo, seguiu a Sócrates. Tudo bem? Vamos lá. Continua aí. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças existentes e posto a virtude real acima da hipocrisia e da aparência das formas. Em uma palavra, por haver combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus, foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque eles existiram em todas as épocas, de corromper a juventude, ao proclamar o dogma da unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Interessante, né? Esses materialistas, que a maioria desses filósofos são materialistas hoje, eles não falam que Sócrates falava de Deus, da unicidade de Deus, da imortalidade da alma, da vida futura. Eles não falam sobre isso, né? Continua. Assim como nós conhecemos a doutrina de Jesus somente pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos do seu discípulo Platão. Cremos que será útil resumir aqui os pontos mais importantes da doutrina socrática para demonstrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que olharem este paralelo como uma profanação e considerarem que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo, que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não poderia ser diminuída e que a história não pode ser sufocada. O homem chegou a um ponto em que a luz sai por si mesma de debaixo do alqueire, e ele está pronto para olhá-la de frente, tanto pior para aqueles que não ousarem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas amplamente do alto e não sob o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Por outro lado, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontra-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, a gente tem uns filósofos pré-socráticos que vieram antes de Sócrates,
Tales de Mileto é o principal deles. Eles estudavam a natureza, tentavam entender o homem e na natureza, enfim. Sócrates foi tão importante que dividiu a filosofia antes dele e depois dele. Você tem os pós-socráticos, depois de Sócrates. Você tem um muito conhecido, que vem da escola, vem lá da Alemanha, de Frankfurt, que é muito falado hoje. Karl Marx. Dali surgiu o marxismo. Essa doutrina devastadora em que vivemos hoje. Eu não posso falar muito. Então, esse é um filósofo pós-socrático. Tem a escola de Frankfurt, aí tem uma porção de discípulo de Karl Marx aí, que vocês sabem, né? Não vou entrar aqui nesse assunto. Então, Sócrates é um dos principais filósofos da nossa história. Assim como Cristo dividiu a humanidade antes e depois dele, Sócrates dividiu os filósofos antes e depois dele. Vocês já ouviram falar dessa forma que eu estou falando, né? Tal a importância de Sócrates. Agora você vê, né? É um espírito isolado, vem no meio obtuso. É aquele que enxerga lá na frente, né? E está vendo lá na frente. E o povão está aqui, ó, com um olhar que não passa de um palmo do nariz. Aí se perde, é condenado, né? Como aconteceu com Jesus. Vamos lá. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos ver o que nos interessa aqui. Alguns filósofos puxam o que interessa a eles. Vamos ver o que nos interessa. Olha o que dizia Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnando, separou-se delas e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Olha aí, tudo que a gente estuda aqui, não é? O que você entendeu do que você leu, Raquel? Resume aí. Não, que ele fala que o homem é um espírito, né? É uma alma encarnada. Ele fala da imortalidade da alma aqui, ó. Quando ele fala que existe, ele vem de algum lugar e ele volta para algum lugar. Pois é. Então tudo que a gente fala na doutrina espírita, ele resume aqui, né? Somos espíritos imortais, a vida continua. Quando for para o outro lado, a gente vai lembrar de outras vidas. E isso daí perverteu a sociedade da época. Por isso que ele foi condenado à morte. Número 2. A alma se extravia. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então, findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Olha aí, a alma, o corpo pesa, né? Conspurca o homem
perturba, mas quando ela é afastada do corpo, ela vê o mundo real, a vida real do espírito imortal. Próxima. Assim ilude-se. Eu não entendi isso muito bem, não. Essa alma se extraviar é o quê? Hã? Quando ele fala alma se extravia. Se extravia, se perde, sai do caminho reto. Ó, a alma se extravia, quer dizer, se extraviou. Você extraviou, ó, meu documento foi extraviado. Não, isso eu meu entendi, documento mas eu entendi perdeu. como a alma se extravia. Perdi meu documento. Então, a alma se perde, se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Quando você vive a vida do corpo. É isso que ele está querendo dizer. Quando você vive somente a matéria, a vida da matéria, você se extravia. Porque você não é só matéria. Você é a alma que tem no corpo. Ah, então é proibido ter os prazeres da matéria? Não, não é isso. Você tem que cuidar do corpo e cuidar da alma. Se você cuidar só do corpo, você se extravia. Entendeu? Agora ele diz aqui ainda, tem vertigens, como se tivesse ébria. O que é o ébrio? Tonto, né? O que bebe fica ébrio, fica tonto. Tem vertigens, ébrio, porque você só busca o que é do corpo, do que é da matéria. Porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas à mudança. Tudo que é da matéria passa, é instável. Quanto mais você busca, mais você quer e você nunca se sacia. Aquele que é voltado aos sentidos, às paixões, são ligados às coisas da matéria, às paixões inferiores. É como se você tivesse sede e fosse beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem e nunca fica saciado. Aí ele coloca aqui, ó, ao passo que quando contempla a própria essência, quando você começa a ver a sua alma, a sua essência, que é a alma, que é o espírito imortal, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal. Quanta luta nossa nós travamos conosco mesmo, por conhecer a doutrina espírita, não é? Como nós já mudamos. Quando a gente quer, a gente muda, porque a gente já tem material suficiente para isso. Aí começa a luta do homem velho com o homem novo. Aí, sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Entendeu agora, Raquel? Entendi. Eu não tinha entendido. Então vai lá. Não tinha entendido? Hã? Só eu que não tinha entendido? Eu não tinha entendido mesmo, não. Agora entendeu? Agora entendi. É bonita. Pode falar. Obrigado. Quando o nosso espírito reencarna, A gente passa a ter mais dificuldade em aceitar certas coisas, né? Que quando a gente está no plano espiritual, tudo é muito claro. Mas a matéria. sim, por causa da nossa imperfeição. A matéria, ela é muito pesada, essa matéria aqui. Esse estágio que nós estamos é um estágio em que a matéria pesa muito. Em mundos mais adiantados do que a Terra, tem a matéria, mas ele é mais sutil, ele é mais leve. Você vive os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Nós viemos para cá porque a gente ainda não venceu muitas coisas, a gente não venceu. E o meio que a gente tem de progredir mais rápido é reencarnando. Por isso que a Terra é um mundo de provas e de expiações. A prova é para você fixar o conceito, é um aprendizado. Porque você zerou, você não lembra que foi o passado, você está livre para tomar determinado rumo, dar um rumo na sua vida. Você exerce mais facilmente o seu livre-arbítrio. Aí você vai provar se você fixou o conceito
ou não. Por exemplo, se você, vamos pegar um caso aqui de fixação de conceito. Você se matou na vida passada. Passou lá, a vida no mundo espiritual, sofreu as consequências disso, retorna. Vai chegar um momento da sua vida, mais ou menos na época que você fez isso, e que você vai passar pela mesma dificuldade. Ah, eu me matei porque meu marido, a minha mulher me traiu. Aí você vai sofrer uma traição porque você não suportou essa prova. Vai vir a lembrança do suicídio, não que você se suicidou, você vai ter vontade de morrer, de se suicidar. É a tua prova. Aí você vai se matar ou não? Não, eu não me matei. Venceu a prova. Você fixou o conceito de valorização da vida. E por aí vai. No campo da vaidade, no campo econômico, da pobreza ou da riqueza, tudo isso é prova. Expiação é quando você está devendo e você vai pagar uma dívida. Aí vem a expiação. Toda expiação é uma prova para você, não deixa de ser. Mas nem toda prova pode entrar, vê, ela quer entrar. Nem toda prova é uma expiação. Obrigado, tá? Por isso que o mundo é de dor. O mundo é de dor. Nós estamos muito animalizados ainda. Nós estamos mais próximos do reino animal do que do reino angelical. Então a nossa vida aqui é de muita luta íntima. E como a gente erra muito, não tem coisas que vocês fizeram na vida que vocês não querem nem lembrar? Tem ou não tem? Ah, que bobagem, que sei isso aí, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Não tem? E pesa, né? Então imagina coisas erradas que a gente fez, que a gente não queria mais lembrar, e que a gente cometeu com o outro, uma falta com o outro, e agora com o esquecimento, ó, você está agarradinha com ela aí, ó. Né? Aí o esquecimento faz você desenvolver o amor, o perdão. É como se a gente fosse botando capas, uma por cima da outra. Agora nós estamos com essa capa, essa existência. E essa existência é a melhor existência que a gente tem. A melhor é essa. Porque nós estamos agora provando que a gente é melhor do que era. Não importa o passado. Na verdade, nem nessa vida importa o passado. Uma vez uma pessoa veio aqui e descascou sobre a outra. Você não sabe quem é fulano, blá, 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 blá. Eu falei, não me interessa quem é o fulano. Não me interessa, ele vai daqui para frente. Chegou uma vez uma pessoa, esse camarada estava preso, matou. E daí? Vai tomar o passe de cura, ele não veio para cá. Ninguém sabe quem é, ninguém precisa saber. Quem sou eu para dizer que ele não pode entrar na casa porque ele cometeu um assassino ou que... Hipocrisia. Hipocrisia. Então, como dizia o Chico quando visitava uma cadeia, como é que você vai lá visitar esses assassinos? Ele, a diferença é que nós, que ninguém lembra dos nossos crimes. Assassinos somos todos, criminosos somos todos nós. Nós ainda não fomos reconhecidos. Porque o nosso pretérito, quando você olha os filmes, né? Você lê a história que retrata filmes, poxa, era só de guerra, só de complicação. Não tem coisa boa, nem Jesus teve uma vida tranquila, sempre tumultuado. Então você pensa aí na escravidão, você pensa aí na Inquisição, você pensa nas cruzadas, você pensa nas guerras santas, isso para falar da religião, né? E nós espíritas viemos daí, de matanças, de lutas. Estamos aqui. Graças a Deus a gente não lembra do passado. Imagine vocês olhando para mim e vendo minha vida aí de 1000 anos atrás, direto. Se olhasse essa, você já ia embora. Imagina vendo 1000 anos de vida aqui. Então, graças a Deus a gente não lembra. Graças a Deus. O Sócrates lembrava da vida dele, sabia das vidas dele, das vidas passadas. Né? Quem trabalha sexta-feira tem uma palhinha.
Quem trabalha sexta-feira tem uma palhinha. Quando cai o endereço do próprio ali, né? Pois é. E o Espírito só bota para a pessoa ver que ela não é tão santinha assim, né? O santinho. Pois é. Teve uma sexta-feira que eu sabia que caraca era ruim, né? O que acontece? Graças a Deus a gente não lembra, mas quando você analisa um trabalho e você conhece, a Raquel é minha filha, estava ali, você vê que tem tudo a ver, não tem diferença nenhuma, é aquilo mesmo, até pelo que sente fisicamente, até como pensa nessa vida. Aí ela olhou, analisou, é pertinente, tem tudo a ver. Olha o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa modificar. Entendeu? Então vamos lá. Assim, ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sob o ponto de vista material. Para apreciá-las com precisão, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso que o Espiritismo ensina. Capítulo 2, item 5. Alguma pergunta? Não. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de 2 coisas temos que concluir por uma: ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos, é lógico que se espere, com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Porque eles sabem que a morte não existe. O Sócrates sabia que a morte não existia. Então, não teme a morte. Não parece com Jesus? Conhecereis a verdade vos libertará? Agora, quem está com a verdade? O que é a verdade? Se você disser assim, fora da verdade não há salvação, é o mesmo que você disser, fora da igreja não há salvação. Porque com quem está a verdade? A verdade está com Deus. A gente busca essa verdade, a gente vai sabendo partes dessa verdade. Como espírito, você tem uma visão mais ampla da verdade. Quando no corpo, preso no corpo, como ele falou, na corrupção, mergulhado na corrupção, você não tem essa visão da verdade. Você tem que buscar, compreender. E esses filósofos, e principalmente Jesus, trouxe parte dessa verdade. Eu sou imortal, ninguém morre. Isso é verdade, é uma verdade. A vida continua. A comunicabilidade, a reencarnação, é parte da verdade. A gente conhece tudo como espírita? Não. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Né, Mel? Quer perguntar alguma coisa, Mel? Não? Então eu vou perguntar para você. Você prestou atenção? Então eu vou perguntar para você. Mel, me responde. Quem foi Sócrates? Essa nem mamãe sabe, né? Vamos lá, Raquel, mais um pouquinho. Tá acabando, Mel.
Aqui temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por terem como intermediários os órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades após a morte. Então vamos lá, ele vai falar da alma aqui, que a alma impura. Não cheguei não, tô na observação ainda. Não, para não... Trata-se, porém, senão o das anel não almas de aguenta. elite. Termina aí, vai. Trata-se, porém, das almas de elite já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Vai falar da alma, o que é a alma impura, quando ela se torna entorpecida, como ele vai colocar aqui. Depois ele vai falar aqui dos gênios, do daimon. Vamos deixar isso para a aula que vem, porque eu estou vendo cansaço nos olhos de vocês, e vocês concordaram comigo muito rápido, fizeram muito rápido assim, todo mundo igualmente. Então tá de bom tamanho aí, 45 minutos de estudo, a gente faz a prece, e semana que vem a gente termina esse capítulo. Quando a gente entrar no capítulo 1, começa a ficar mais atraente o estudo, mais animado, né? A gente vai entrar no capítulo 1, não vim destruir a lei, aí a gente vai falar das questões morais, vai mexer muito com a gente, vai ficar mais fácil. Mas às vezes a pessoa ela tem a intenção da maldade antes de cometer. É verdade. Ela faz a maldade, ela bebe como se fosse uma cerveja, sabe? Ela bebe, mas antes ela já produziu a maldade na cabeça. Agora, André, a gente vai rezar, vamos rezar por eles também, né? Então a gente termina o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos que se fazem presentes, ao nosso Allan Kardec, a Leon Denis, aos nossos amigos como a Elvira, a Cidinha, a Neuza, o Altivo, a Lurdinha e toda a direção espiritual do SEAP, a coluna de espíritos que nos sustentam. Em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que terminamos os estudos da noite de hoje. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança. Que assim seja.